Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Diário do Vale. Estamos aqui direto dos estúdios do Grupo Pansardes de Comunicação em Volta Redonda. E hoje eu estou recebendo Fernando Jordão, prefeito de Angra 4 vezes, deputado federal 2 vezes. Vamos bater um papão aqui sobre eleição, política, Costa Verde. Vamos falar sobre os investimentos na cidade de Angra dos Reis, o crescimento, expoente de Angra. Fernando, seja bem-vindo ao podcast do Diário do Vale. Um prazer estar te recebendo aqui. Prazer meu, Bill. Vou chamar de Bill, hein? Pode chamar de Bill, fica à vontade. É prazer estar aqui com vocês e para bater esse papo aqui, muito legal, né? Fernando, a gente costuma receber aqui políticos, empresários, né? Várias autoridades, né? E você está sentado nessa mesa aqui comigo aqui, eu acho que tem uma representatividade muito grande para o sul do estado, sabe? Você é um cara que sempre teve uma presença muito forte na vida pública do sul fluminense e da Costa Verde. Então, a gente que fica honrado de estar aqui te recebendo e a gente poder conversar um pouco para as pessoas entenderem quem é Fernando Jordão por trás da política, quem é Fernando Jordão, marido da Célia, quem é Fernando Jordão, empresário, quem é o Fernando Jordão. Cara, 4 mandatos como prefeito, 2 como deputado. O que te motiva, cara, assim, ficar se manter na política, ter essa energia até hoje, que você é um cara muito intenso? Como é que é isso? Nossa, eu tô perdendo aqui nos 4 mandatos pro Neto, hein? Um abraço, prefeito Neto. Aí, Neto, um abração, meu amigo Neto. Um abraço para você. Cara que tem um espírito público fantástico, gosto muito dele. Bom, olha, é muito gratificante. Fui prefeito de Angra 4 vezes. E a gente deu uma contribuição para a cidade, né? Era a hora de eu dar a minha contribuição, mas muito mais importante do que ser prefeito de Angra dos Reis é ser amigo das pessoas, saber ouvir as pessoas. Eu acho que isso é uma qualidade que muitas vezes o político não tem. O político se elege vereador, prefeito, deputado, governador, acha que sabe tudo. A gente aprende a cada momento com as pessoas, até as pessoas mais simples. Então, eu acho que eu sempre ouvi muito as pessoas. Então, e é muito gratificante você... Eu estou agora desempregado, não tenho mandato, mas aonde que eu vou, sou bem recebido. Eu acho que essa foi uma marca nossa em Angra dos Reis. Aliás, aonde eu vou, a gente faz amizade, faz relacionamento. Quem está na vida pública tem que gostar de gente. E é o que eu procuro fazer. Se você quer ser bem tratado, primeiro trate os outros bem. Então, essa é um norte que a minha vida política sempre apontou. Tratar os outros bem. E fazendo entregas, né? Porque o que você espera de um vereador? Que o vereador faça bons projetos, possa aprovar boas ideias, fiscalize, que é o parlamento. Eu nunca fui vereador, fui deputado federal 2 vezes. E o que você espera de um prefeito? Que o prefeito faça entregas. Então, a gente vê hoje, a política hoje está muito... A boa política, ela que faz as entregas. E tem a política ruim, que é o que a gente está vendo a todo momento nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, nas reportagens, só coisa ruim. Então a gente precisa fazer a boa política. Isso me motiva a ser um pré-candidato a deputado federal mais uma vez. Boa política. Eu te perguntei isso por quê? Porque como você tem a sua experiência de relacionamento com a população é muito grande, você mesmo falou, né, que acho que o que vale é gostar de pessoas e servir as pessoas, você falou agora. Existe uma diferença assim entre você ser prefeito, você ser o cara que cuida da rua da pessoa, da iluminação da casa, da educação do filho, e ser deputado, o cara que está lá para fiscalizar o governo federal, trazer projetos, trazer receitas.
quando você faz esse cruzamento dentro da sua linha de raciocínio, de cuidar de pessoas, como prefeito, como deputado? Olha, são coisas... O prefeito é mais executivo. O deputado faz projetos. O deputado traz emendas para a cidade. Inclusive, eu queria falar claramente para vocês, quando o deputado faz uma emenda, ele tem que botar lá a assinatura dele para onde que aquela emenda vai. E qual é o deputado que está mandando essa emenda? Eu sou totalmente contra essas emendas secretas, emendas de bancada que você não sabe quem mandou para quem e qual é o deputado que está enviando aquela emenda para aquela cidade. Eu acho que dinheiro público tem que ser feito com total transparência. As emendas secretas têm que mudar. Inclusive, vem emendas secretas que já sabe quem vai fazer a obra em tal município. Isso é um absurdo. Dinheiro público não pode ser tratado dessa maneira. Então, eu acho que a emenda é importante para atender as prefeituras, os municípios, porque o governo federal é um governo central, que tem um orçamento, mas as coisas acontecem nas cidades. Aqui em Volta Redonda, em Angra, em Rio Claro, em Barra Mansa, em Resende, as cidades, as pessoas não moram no governo federal, as pessoas moram nas cidades. Então, eu acho que essa questão da emenda tem que ser com total transparência. E muitas vezes, eu nunca fui vereador, né? Eu fui prefeito de Angra 4 vezes e fui 2 vezes deputado federal. Mas eu acho que, no fundo, claro que o prefeito é mais executivo, mas, no fundo, tem que ter a vontade política. Eu, quando fui prefeito, tive a vontade política de realizar. E o deputado federal pode realizar muito, ajudando e fazendo parcerias com as prefeituras. E é isso que eu sempre procuro me nortear. E fazer projetos importantes. Fiz 2 projetos que foram muito importantes, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Mas dentro desse contexto, país vivendo essa crise política, institucional, disputa esquerda-direita, como é que você fica nesse cenário todo, Fernando? Como é que você avalia isso? Essa confusão política eu sou no Brasil. muito pragmático nessa questão. Qual é o meu partido? Meu partido é o Estado do Rio de Janeiro. Quer um exemplo? Eu gosto de trabalhar com experiências e exemplos, bons exemplos. Outro dia a gente viu o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que foi um ministro exemplar, um cara preparado, e hoje é o nosso governador do estado de São Paulo. Ele outro dia recebeu o presidente Lula e o governo federal vai para quê? Para fazer uma entrega de um túnel entre Santos e São Paulo. O governo federal vai botar 50% e o governo do estado, do governador Tarcísio, vai botar 50%. Qual é o partido do Tarcísio? É São Paulo. Ele tem que trabalhar com o governo federal, ele tem que trabalhar com o parlamento, independente de partido político. Quando você fica, né, a gente está vendo hoje essa polarização direita-esquerda, isso é muito ruim para o país. Isso só gera conflitos, brigas. Isso não resolve o problema das cidades, das famílias. Então, a gente tem que trabalhar. Eu, quando fui prefeito de Angra, qual era o partido meu? Angra dos Reis. Hoje eu estou filiado ao MDB. Fui deputado pelo MDB, mas o meu partido é Angra dos Reis. Quem quer ajudar a minha cidade, a gente está lá de braços abertos. Assim que o prefeito Ferretti tem feito. Ele falou que, outro dia, ele falou que tinha emendas lá, para mim, na área da saúde, do Flávio Bolsonaro, como senador, emendas do Crivella, emendas do Lindbergh. Claro, ele tem que trabalhar com todos os partidos. O partido do prefeito Ferretti é Angra dos Reis. O partido do prefeito Neto é Volta Redonda.
O Furlani também fala muito isso. O agente. E um dos motivos que eu quero voltar, se Deus permitir, se a população do estado do Rio de Janeiro assim entender, é justamente para que a gente possa contribuir para uma visão diferente que tem hoje. A gente vê essa briga toda, essa corrupção toda que a gente está vendo, emenda secreta, o cara não sabe para onde vai, para onde foi, é só questionamento, é só notícia ruim. O estado do Rio de Janeiro hoje é um celeiro de notícias ruins. Não é possível que a gente continue assim. Ô, Fernando, a gente está na pré-candidatura, né? A gente está num momento delicado que as pessoas precisam entender as entregas que cada um fez, ver o histórico das pessoas. Você acha que você, como 4 mandatos como prefeito de Angra, você deixou muito legado? Você acha que você entregou muito para a cidade? Olha, nós trabalhamos muito, né? E eu não gosto de que as pessoas... o Fernando foi o melhor prefeito, o Neto é o melhor. Eu não gosto disso. Eu acho que todo mundo dá a sua contribuição. Eu dei a minha contribuição. Eu vou pegar um exemplo simples aqui. Que hoje a Célia Jordão, que é minha esposa, que é deputada estadual, fez até um projeto de lei para todo o estado do Rio de Janeiro, que é o cartão educação. O que é o cartão educação? Eu observava lá em Angra que o aluno que tem uma família com menos recursos tinha uma diferença no material escolar. Não podia comprar a mochila que quer, tinha um material escolar menos favorecido, e a gente via que tinha uma diferença entre um aluno, mesmo na escola pública. Eu não estou falando aqui de escola particular, não. Sim. Mesmo porque lá em Angra, muita gente da escola particular está migrando para a escola do município, para a escola pública, que é um sinal de que nós avançamos muito, inclusive no IDEB. Então tinha uma diferença. O aluno não podia ter o material escolar que muitos colegas dele que estavam sentados ali do lado tinham, ou têm. Então nós fizemos o cartão educação, nós licitamos o cartão, a prefeitura bota uma carga de valor de dinheiro, dependendo da escolaridade do aluno, R$300, R$400, R$450, e o aluno com aquele cartão vai nas lojas, nas papelarias de Angra dos Reis. Cadastradas, e com o preço máximo do MEC, e adquire a mochila que quer, o material que quer, devidamente cadastrado nas papelarias de Angra dos Reis. Aí você parou de entregar o kit, agora você entrega o cartão. O cartão, porque quando você faz uma licitação para comprar mochilas, exemplo, você faz uma licitação e vem empresas de todo o Brasil, porque a lei da licitação é muito clara. Sim. A competitividade. Quando a gente licita o cartão, o aluno vai na loja e compra o que ele quer, a mochila que ele quer. No comércio. Fomenta o comércio da cidade. O dinheiro fica em Angra. Aqui em Volta Redonda pode ter esse tipo de cartão. Em Barra Mansa pode ter. Cada prefeito pode usar isso da melhor maneira possível. Com isso, o aluno fica feliz, fica com material de qualidade, as papelarias começam a investir em materiais de qualidade, muitas vezes trabalham até abaixo do preço MEC para competição, o dinheiro fica em Angra e o aluno fica feliz. Com isso, a gente diminui a evasão escolar, fixa o aluno dentro da sala de aula. Mas você acha que esse aí foi assim, você fala com muito entusiasmo desse projeto. Foi uma marca do nosso governo. Você acha que isso aí é um dos principais? Foi uma marca porque você está investindo na educação. Quando você investe na educação, você tira da cabeça do aluno, da cabeça do garoto, da menina,
muitas vezes coisas que não são boas. Investir foi uma marca do nosso governo. Tanto que a Célia Jordão transformou isso em lei. O dinheiro fica na cidade, aumenta a economia da cidade, gera mais emprego. As costureiras que fazem os uniformes, no padrão da prefeitura, confecções que tinham 3 funcionários, hoje tem 20, tem 30 costureiras e funcionários. Então uma coisa simples. Ah, mas Fernando, isso é uma coisa muito simples. Eu sei que é, mas é fundamental para a economia da cidade e para a autoestima do aluno. O aluno ficando na sala de aula, gostando da aula, aprende mais e você valoriza a família daquele aluno. Então, foi uma das marcas do nosso governo, sem dúvida nenhuma, o cartão educação. Tanto que a cidade de Macaé copiou Angra, né? Outras cidades estão copiando Angra dos Reis. E se a gente fosse falar de Fernando deputado? Uma emenda sua que marcou, por exemplo, que ficou marcada, assim, um projeto que você... 2 projetos foram importantes. Um projeto que eu trabalhei com o deputado da Bahia, Antônio Brito, que é o projeto da recuperação financeira de todas as Santa Casas do Brasil. Foi um projeto lindo esse, está em vigor. As Santa Casas podem usar essa lei para se beneficiar, se recuperar financeira, porque Santa Casa é SUS. SUS é saúde pública. E saúde pública, a gente tem que investir muito na saúde pública. Foi um dos projetos que eu tenho muito orgulho desse projeto. Outro projeto importante é que as pessoas muitas vezes não têm noção. Você aqui de Volta Redonda, de vez em quando você vai andar de saveiro, andar de lancha lá, não vai? Vou. Ou não vai? Vou. O Neto mesmo leva a terceira idade para andar lá em Angra de saveiros. O Neto tem um projeto social legal. E esses marinheiros que transportam as pessoas, comandando saveiros, lanchas de aluguel, quem tem lancha também de lazer, eles tinham a carteira sua assinada como empregado doméstico. Nenhum demérito, porque é importante que a pessoa possa ter uma carteira assinada. Só que a profissão do marinheiro é outra. E eles não tinham a profissão regulamentada, não tinham segurança jurídica. A Marinha do Brasil não podia disponibilizar de cursos para aprimorar esses marinheiros. E eu, então, como eu sou de Angra dos Reis, temos a Baía da Ilha Grande, a Baía mais bonita do mundo. Aliás, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, a praia de vocês é a nossa cidade, Angra dos Reis. Então, eu resolvi fazer um projeto junto com a Marinha do Brasil. O almirante Lima Filho me ajudou muito na época e a gente fez um projeto. Olha só, hein, Bill? Olha como é que demoram as coisas no Brasil. Um projeto de lei meu de 2013. 13? Nós estamos em 26. Ele foi sancionado agora. Em novembro do ano passado. Lá no Senado, eu tive no Senado com Sim, o senador Esperidião Amin, senador Hilder Moraes de Goiás, senadora Leila do Vôlei, que é a relatora do projeto. Foi aprovado por unanimidade, já tinha sido aprovado em todas as comissões da Câmara Federal, da qual fiz parte como deputado federal, e agora... E ele continuou esse projeto, não deixei morrer. Fui falando com a deputada Soraya, fui falando com os deputados para ir tocando o projeto, e agora foi aprovado por unanimidade e sancionado pelo presidente da República. Agora é lei. Você acha que impacta quantas mil pessoas? Olha, você sabe quanto? Você tem ideia? Muita gente. Né? Muita gente. Só no estado do Rio de Janeiro são mais de 200 mil marinheiros. 200 mil no estado do Rio de Janeiro, mais Angra dos Reis são mais de 40 mil. O lugar que tem mais lanchas de lazer no Brasil é a Baía da Ilha Grande e Angra dos Reis. E a segunda, posso fazer uma pergunta? Qual é o lugar? A segunda? Você acha? Angra é o primeiro, a Baía da Ilha Grande. Paraty?
Não. Paraty faz parte da Baía da Ilha Grande. Paraty, Mangaratiba são cidades irmãs na questão da Baía da Ilha Grande. Não tem ideia. Você acha que é São Paulo? São Paulo é forte. Você acha que é o Nordeste, que tem um turismo muito grande, tem muitas embarcações de lazer? Não é. É o Lago Paranoá, em Brasília. É o segundo lugar que tem mais embarcações de lazer. E depois vem São Paulo, vem Santa Catarina, e o projeto é para todo o Brasil. Hoje o marinheiro tem a profissão regulamentada. Como chama a profissão? Marinheiro profissional de esporte e recreio. Fernando, você falou... Com isso, o marinheiro está com uma profissão regulamentada. Ele tem mais segurança jurídica. A gente pode disponibilizar verbas para curso, porque não tinha uma profissão nem regulamentada. Para que seria essa verba? É aquilo que eu falei nas emendas, não podem ser secretas. Ela tem que ser aplicada com toda a transparência. É isso que eu sei fazer, trabalhar sem brigar. Você falou da Santa Casa, e a Santa Casa de Angra é um hospital que... A Santa Casa de Angra é uma instituição antiga, sim, importantíssima para a região. Mas eu estou citando a Santa Casa porque Angra está passando um momento na questão da saúde que é o Hospital da Praia Brava, né, que é o Hospital da FEAM. E a gente sabe que a Eletro ela tem umas obrigações que ela não... importante você tocar nisso. Não estaria cumprindo. Por isso que eu entrei no tema da saúde, que eu acho que é bacana a gente falar isso. Eu queria ouvir muito você, porque... Está acontecendo tanta coisa, mobilização, manifestação. O que você acha dessa questão dos recursos? Porque isso impacta diretamente a população de Paraty, população principalmente do Parque Mambucaba. Como é que você analisa esse problema? Já que a gente está tocando na saúde, o Hospital Geral da Japuíba foi construído na minha gestão. Comecei na primeira gestão. E é um hospital hoje da Prefeitura de Angra dos Reis, que o prefeito Ferretti agora está avançando para fazer cateterismo. Na minha época já foi oncologia, na quimioterapia, agora vai ter radioterapia. O prefeito Ferretti está adotando para que ele seja um hospital de excelência na questão de ortopedia, de traumas. Então, é um hospital hoje da Prefeitura de Angra dos Reis, sim, que está evoluindo muito. Hospital municipal. E a Santa Casa de Angra, eu vou chegar na Praia Brava, que é o ponto aqui, a ferida que você tocou. Porque eu acho que é o mais delicado hoje. E na questão da Santa Casa, a gente mandava dinheiro para a Santa Casa e o Ministério Público questionava isso, a administração muito antiga e que não funcionava bem. Eu comprei, a Prefeitura de Angra depositou o dinheiro em juízo, e a Prefeitura de Angra comprou o hospital, a Santa Casa de Angra, que hoje nós transformamos numa maternidade de excelência. Sim. Até com emendas da deputada estadual Célia Jordão, na questão do mamógrafo, na questão de equipamentos. Então a Santa Casa hoje avançou muito e é uma maternidade pública de excelência que muita gente de Volta Redonda, de Paraty, até do Rio de Janeiro tem o nascimento dos seus filhos nessa maternidade. Nós estamos muito felizes com essa decisão que eu tomei quando nós compramos a Santa Casa. Vamos lá no Hospital da Praia Brava. É uma vergonha o que a Eletronuclear está fazendo com o município, não só de Angra, não, de Paraty, sim, nossa cidade irmã. Porque quando foram construídas as usinas Angra 1 e Angra 2, tinha um compromisso de responsabilidade social de se fazer o Hospital da Praia Brava. E foi feito. E que funciona muito bem. É um hospital de referência. De referência importante para a região de Angra, do Parque Mambucaba, do Frade, de Paraty. Só que a Eletronuclear está contingenciando verbas para lá. E o hospital está funcionando praticamente com uma capacidade muito menor. Então eu acho que nós não podemos aceitar isso. O prefeito Ferretti tem questionado a Eletronuclear.
E eu, como deputado federal, vou bater firme nessa questão. O Hospital da Praia Brava tem que ser uma responsabilidade. Tem o TAC assinado com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. É uma responsabilidade do governo federal e da Eletronuclear. Então, eu agora vejo que a Eletronuclear tem uma participação de uma empresa privada que é a JBS. Eu tenho certeza que a JBS vai entender, e nós precisamos terminar a construção de Angra 3. Espero que a JBS tenha essa sensibilidade. Agora, a gente não pode abrir mão do Hospital da Praia Brava. Ele tem que ser continuo. Eles querem passar o problema para a Prefeitura de Angra dos Reis. O prefeito Ferretti não aceita isso. Nós não podemos aceitar isso. Tem que ser uma responsabilidade das usinas que levaram gente para Angra dos Reis. É um compromisso social e ambiental. Aliás, vou deixar registrado aqui, a Eletronuclear deve ao município de Angra dos Reis mais de 300 milhões de reais de repasse que não faz. Se a Eletronuclear está com dificuldade, espero que agora porque ela não pode privatizar toda. Sim. Porque energia nuclear é defesa nacional, é uma questão federal, que está na Constituição. Mas agora foi aportado dinheiro da iniciativa privada lá. Eu espero que o governo federal possa continuar cumprindo esse compromisso com os munícipes de Paraty, de Angra e de toda a região no entorno da Eletronuclear. Ô, Fernando, mas esse imbróglio dessa obra aí, 19 bilhões para concluir, mais 19 bilhões para não avançar a obra, um gasto milionário anual para poder fazer a manutenção do lixo nuclear. Cara, como que Angra avalia isso? Você como prefeito, eu sei que você brigou muito tempo com a Eletro, você fez questionamentos, você chegou a entrar na justiça. Continuo fazendo. Você embargou obra, você fez um monte de coisa. Como é que está hoje o ponto para essa obra voltar? Porque gera emprego, gera receita, é mais energia no sistema do operador nacional. É importante para o estado do Rio de Janeiro e importante para o Brasil. A tecnologia das usinas nucleares são tecnologias dominadas pela Marinha do Brasil, tanto que os submarinos nucleares estão sendo feitos aqui em Itaguaí. Eu sempre defendi a construção de Angra 3, mesmo porque quando fizeram Angra 1 e Angra 2, foi na época do regime que nós não tínhamos a democracia. Foi no regime militar. Foi goela abaixo. Ninguém perguntou aos moradores de Angra, aos moradores da região, se nós queríamos ou não queríamos usina nuclear. Foi feito. E nós convivemos bem com a administração das usinas. O que não pode é a gente agora ter uma obra já 60% da obra pronta? Não tem 60%, mas cerca de 45%, em torno de 40% já tem dinheiro público colocado lá. Nós temos que terminar a construção de Angra 3. E eu tenho certeza que essa participação da iniciativa privada, esse grupo, que é um dos maiores grupos de alimento do mundo, que é a JBS, tem uma visão empresarial que as usinas nucleares são importantes para o país. Senão, não botava dinheiro. É verdade. Então, eu acho que é uma luz no túnel. Eu acho que o governo federal tem que ter essa sensibilidade. E eu, como deputado federal, vou continuar lutando para que a gente construa Angra 3 e que possa cumprir com os compromissos socioambientais que está assinado com o Ministério Público Federal com a nossa região. Não é só Angra e Paraty, Rio Claro, Itaguaí, Mangaratiba, a região aqui, nós temos aqui perto, aqui em Resende, aqui em Porto Real, a Nuclep. A Nuclep lá em Itaguaí, aqui temos a INB, que produz o combustível para as usinas nucleares. Então, é uma luta que é uma luta do Estado do Rio de Janeiro. Tem que ser uma luta de todos os deputados federais, dos senadores. Agora nós temos aí o pré-candidato ao Senado, o nosso querido
deputado federal Pedro Paulo, é um cara técnico, vai ser uma luta dele também, vai ser uma luta do Eduardo Paes, nosso pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Porque eu quero fazer um contraponto, porque Angra produz uma quantidade de energia suficiente para abastecer uma quantidade enorme de cidades e uma população de mais de 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Eu não sei aqui tecnicamente falar isso. E não tem problema nenhum, tá, gente, não saber isso. Mas quero te fazer uma colocação. Por que cai tanta energia em Angra dos Reis? Por que a cidade sofre tanto? Porque às vezes o cidadão não entende, né, Fernando? Tem que explicar isso para as pessoas. A energia produzida nas usinas nucleares, ela vai para o operador nacional do sistema. Então é uma energia circulante. A energia de Angra dos Reis, das Angra 1 e Angra 2, ela vai para o sistema e é distribuída. Agora explica para as pessoas o que acontece em Angra, na Costa Verde. Vamos lá. Duas questões. Usina nuclear. Tem um projeto meu que ainda tramita lá. Tem outros deputados agora que também aproveitaram a ideia. Porque quando você tem uma ideia, a ideia não é só sua. A ideia é do Congresso Nacional. A ideia é de quem vive no estado do Rio de Janeiro, que é um projeto de royalties da energia nuclear, que funciona, que é um projeto que tem uma redução na conta de luz das cidades circunvizinhas a Angra dos Reis, onde está a usina nuclear, para ter um abatimento na conta de luz. É um projeto que a gente precisa... Esse projeto você já protocolou, já está andando? Já está andando, e outros deputados agora estão tocando esse projeto, que é importante, esse projeto. Essa é uma questão, por isso a importância da construção de Angra 3. Por isso a matriz, eu sou engenheiro eletricista de formação, a matriz energética nuclear é importante não só para o estado do Rio de Janeiro, não, para o Brasil. É tecnologia nossa da Marinha do Brasil. Então, outras usinas nucleares de porte menores podem ser replicadas em outras regiões do Brasil. Isso já está em andamento, já está em andamento. A França, que é um país altamente turístico, tem mais de 50 usinas nucleares. É uma matriz energética nuclear limpa. E hoje as tecnologias avançaram muito. Eu tive visitando como deputado federal, junto com, na época, o deputado Washington Reis, uma comissão da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, a Rússia e a Alemanha. E fui ao parlamento russo. E lá os técnicos russos estavam finalizando um estudo de que o ciclo nuclear completo, que é o ciclo nuclear sem rejeitos nucleares. 100% sustentável. 100% fechado no núcleo e que não gera resíduos nucleares, que é o ideal. É uma nova tecnologia. Então, as tecnologias avançaram muito. A gente está vendo aí o show que a China está dando com os carros elétricos, que depois eu queria falar na educação um pouquinho disso. Tá, mas eu quero que você não me respondeu. Por que a energia dos Reis cai tanto? Vou responder. Aí nós temos aqui a Enel, que estava fazendo um serviço de péssima qualidade. A Enel é uma empresa italiana, é uma das maiores empresas da Europa na distribuição de energia. O que a gente precisa fazer é que a ANEEL faça a Enel. Eu, como deputado federal, a bancada de deputados federais do estado do Rio de Janeiro, tem que cobrar da Enel, junto com as prefeituras, para que o italiano bote dinheiro aqui. Eles estão agora investindo, mas ficou muito tempo sem investimento. Então, está investindo hoje. Então, eles estão investindo, mas ficou muito tempo parado. Você vê o problema que São Paulo teve quando tem chuva? O problema quando a cidade de Angra e de cidades vizinhas tem? Então, era falta de investimentos. Distribuição de energia com cabos antigos, agora eles estão usando cabos pré-reunidos, que pode ajudar muito. Agora, se não tiver cobrança, isso é mais ou menos o seguinte. Vou pegar um exemplo paralelo aqui. Segurança pública.
Ah, mas você está saindo da energia para a segurança pública? Não. Vou fazer um parâmetro aqui. Nós, em Angra, investimos muito em segurança pública. Aí o Bill pode falar, mas, Fernando, isso é serviço do governo federal e serviço do Estado. Do Estado. Não. Segurança pública hoje passa a ser também uma prioridade dos prefeitos. Foi assim na minha gestão, está sendo assim na gestão do prefeito Ferretti, e tem muitos prefeitos. O prefeito Neto aqui investe muito em segurança pública. É uma tarefa. Agora, se você frouxar, o vagabundo ocupa o espaço. Você enfrentou isso em Angra? É, claro. Você enfrentou em 2016 na época que os carros da polícia estavam depenados, eu comprei 20 carros para a polícia militar, botei câmeras, como o Neto colocou aqui, fiz UPPs. Agora o prefeito Ferretti vai inaugurar a UPP da Lambicada lá perto do estaleiro Brasfels. Se você frouxar, é o que o Eduardo Paes tem dito. A polícia do Rio de Janeiro é uma polícia eficiente, mas os administradores colocaram nas polícias entidades políticas. Não pode. Político tem que fazer a boa política. Quem tem que cuidar da segurança tem que ser as polícias. Não pode ter interferência política dentro das polícias. Então, eu tenho certeza que o Eduardo Paes vai fazer isso à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. O governador passado frouxou. Aí as milícias, o tráfico e as notícias ruins, você não precisa falar aqui, repetir, que você toda hora vê, e você que está aqui assistindo participando do nosso podcast está vendo. Então, é a mesma coisa com a Enel. Frouxou, a Enel não investia. Tem que cobrar da Enel, tem que brigar. A Câmara Federal tem que estar presente e exigir investimentos. Ela está fazendo investimento, mas muito tempo sem investir, os problemas ainda existem. E ainda é uma vergonha o que a Enel faz ainda com as cidades, com Angra e as cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é light. O próprio governador de São Paulo tem sofrido muito com a Enel. É porque as pessoas às vezes não sabem, Fernando, acho que é bom explicar. A concessão da energia, da distribuição de energia... É federal. É federal, é o governo federal que faz a renovação, a autarca, faz todo o processo. Então, o deputado federal... que tem que brigar, que legisla e lutar. Bater na porta, cobrar, fiscalizar. Se Deus permitir, a população quiser que eu seja deputado federal de novo, eu vou participar da Comissão de Energia, de Minas Energia. Já participei da outra vez. A minha experiência como engenheiro eletricista, como prefeito que fui, fiz muitas audiências como deputado federal no Noroeste Fluminense, aqui em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Angra Pública, brigando pela uma melhor qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Sem luta, não tem vitória. Ô, Fernando, energia elétrica é um ponto que tem que ser tocado. Resumo, que tem que botar a Enel para investir e trabalhar. Tá. O que você vê mais assim de situações que podem ser resolvidas assim em curto, médio e longo prazo no sul fluminense, por exemplo? Vou pegar um exemplo importante aqui. O porto de Angra dos Reis. Aí você fala, mas você está falando só de Angra. Não. Minas Gerais hoje tem um porto seco em Varginha. Lá tem um empresário lá, o Kleber. É um dos líderes do Porto Seco, iniciativa privada. Segundo maior do Brasil. É, o Porto Seco lá. Você sabe por onde que ele quer exportar os produtos que tem lá de café, bags de café, remédio, produtos manufaturados, ele quer exportar pelo Porto de Angra dos Reis. Para isso, a gente tem que recuperar a estrada de ferro, que inclusive eu estava conversando ainda há pouco com o ex-secretário de Transporte, o Delmo Pinho, que é um cara aqui da região. Grande amigo Delmo. Um cara que conhece bem sobre estrada de ferro, bem sobre transporte.
E a gente tem que recuperar o trecho da estrada de ferro Barra Mansa, Angra dos Reis. Esse trecho pode beneficiar muito o turismo da nossa região. Nós já tivemos aqui, na época, o Ecotrem, lembra? O trem da Mata Atlântica, que era um sucesso, que atendia Lídice, Rio Claro, Barra Mansa, Angra dos Reis. As pessoas todas de Resende, da região de Volta Redonda, usavam esse passeio turístico. E também pode ser um trem de carga, como já foi no passado. Aí as pessoas têm os negativos, né? Toda a sociedade tem gente que pensa negativo, isso é impossível. Não é impossível, não. A FCA não tem mais interesse no trecho. Barra Mansa Angra. E um trecho também de Minas. Ela tem que devolver 800 milhões de reais para o governo federal, porque ela já declinou, ela não quer mais o trecho. Por que a gente... Aí, o governo federal, que é uma luta que eu deixo aqui para todos os deputados federais que hoje estão no mandato, os senadores também do estado do Rio de Janeiro, que tem mandato hoje, eles querem levar esse dinheiro para a Bahia. Não temos nada... Eu adoro a Bahia. Você não gosta da Bahia? Não gosta daquela pimenta, não gosta de comer um acarajé? Mas o problema é o dinheiro de Minas e do estado do Rio de Janeiro tem que ser reinvestido aonde? Aqui. Então, o que a gente quer? Em vez de eles pegarem esse dinheiro e devolver para o fundo lá da NTT, que é um fundo que depois esse dinheiro desaparece, porque o Brasil é muito grande, eles devolverem para o estado do Rio de Janeiro, que é direito nosso. O trecho é aqui. Esse trecho da FCA é de Barra Mansa até Angra dos Reis. Só esse trecho são mais de 300 milhões de reais. Faz a obra. Pega o dinheiro e faz a obra. Faz a obra. Chama o Porto Seco de Varginha, que tem interesse, e faz uma parceria com a iniciativa privada. Eu acho que o modelo que a gente tem que sonhar... Você não vê agora a eletronuclear sendo comprado 40% por uma empresa privada? Por que a gente não pode pegar o Porto Seco de Varginha, que tem interesse no Porto de Angra dos Reis, tem interesse em Barra Mansa, tem interesse em Rio Claro, em Angra, e a gente botar o dinheiro que a FCA tem que pagar, ele faz a obra junto com a iniciativa privada, entra com um pedaço também dos recursos. É isso que eu sei fazer. Eu sei trabalhar, eu sei criar novas ideias. Então, o que a gente tem que utilizar é o potencial de gente que já fez. Tem muito candidato, aí agora eu não quero aqui criticar CPF de ninguém, não é isso que eu sei fazer. Mas tem muita gente que quer se candidatar para ter um símbolo de deputado federal, de deputado estadual. O que a população tem que observar é quem já teve entrega, é quem já fez e pode ajudar a região. Muitas vezes você pode falar, Bill, quais são os meus projetos? Sabe quais são os meus projetos? É trabalhar com inteligência, junto com o governo federal, com o governo estadual, com novas ideias, porque as ideias não são só minhas. Tem muita gente boa, muito técnica, que tem boas ideias. O estado do Rio de Janeiro não pode ser o estado que seja só criticado, só notícia ruim. A gente está vendo agora o governador em exercício, o desembargador, presidente do TJ, Ricardo Couto, fazendo uma limpeza no estado do Rio de Janeiro. Aliás, o próximo governador, que eu espero que seja o pré-candidato Eduardo Paes, já vai pegar o estado mais ou menos limpo e arrumado para fazer gestão pública. O governador do estado do Rio de Janeiro, o partido dele tem que ser o estado do Rio de Janeiro. Tem que fazer parceria com quem é que vai ganhar lá. O presidente que ganhar da República, ele tem que fazer parceria.
para que a gente possa ajudar a Resende, a indústria automobilística de Resende, a indústria naval. Angra dos Reis tem um dos maiores estaleiros da América Latina, prestigiar a Petrobras, a indústria naval. Eu conversava, o Eduardo Paes agora esteve recentemente comigo em Paraty, junto com os prefeitos lá. Ele teve com o prefeito Cazé, que já foi prefeito, ele teve com o prefeito Zezé, que é o atual prefeito, e teve com o prefeito Vidal, que é ex-prefeito. O Eduardo Paes está certinho. Ele tem que conversar com todo mundo. E eu, como deputado federal, quero fazer entendimento com todo mundo. O meu partido chama-se Estado do Rio de Janeiro. Ô, Fernando, você fala com muito entusiasmo quando você fala da questão da linha férrea. Por que eu quero insistir nesse assunto? Porque você está há muito tempo lutando. Você já foi várias vezes. Essa é uma luta. Você já foi várias vezes em Varginha. Você já se reuniu várias vezes com os representantes, tanto do Porto de Angra quanto do Porto Seco de Varginha. A alavancagem econômica. Às vezes o cidadão não tem dimensão do que isso pode representar. A alavancagem econômica que essa reativação dessa linha férrea pode trazer para o sul do estado. É fantástico. Eu queria que você falasse assim, tecnicamente, que você conhece, o que isso pode provocar? Bill, essa foi uma luta, é uma luta minha, eu quando prefeito, mas não fui eu sozinho, não. Sim. O prefeito de Barra Mansa, o prefeito de Rio Claro, o prefeito Ferretti, que é hoje o prefeito de Angra, todos nós estamos lutando para essa questão. Representa muito na geração de emprego, na formação de novos técnicos em diversas áreas tecnológicas. Aliás, eu queria depois falar das escolas tecnológicas, que é um sonho meu. É uma coisa que o Eduardo Paes já fez no Rio de Janeiro com os JETs, as escolas serem tecnológicas. Então, a recuperação da estrada de ferro, Barra Mansa, Angra dos Reis, passando por Lite, por Rio Claro, até... mas aí a pessoa fala, mas não tem mais a linha férrea do trecho final lá de Angra dos Reis para chegar no porto. Não precisa. A gente vai fazer um retroporto na Grande Japuíba. Fazer um retroporto na Grande Japuíba, de lá a gente transporta todo o material para o porto de Angra dos Reis. Vai oxigenar. Já pensou? E o governo de Minas Gerais quer. O Angra dos Reis tem um porto, Angra dos Reis é uma cidade estratégica. Por quê? Eu não estou falando só na Baía da Ilha Grande. Vamos pegar o exemplo do Porto de Angra dos Reis. O Porto de Angra dos Reis está entre Rio e São Paulo. O Porto de Santos está super ocupado. O Porto do Rio de Janeiro está super ocupado. O Porto de Itaguaí está super ocupado. O Porto de Angra dos Reis é estratégico, ele está no meio entre Rio e São Paulo. Ele pode ser um gerador de riqueza entre Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Eu falei isso, Fernando, porque... Aliás, agora... a gente sabe que está acontecendo hoje um movimento rodoviário. A ArcelorMittal usando várias das suas empresas, né, de Você sabe por que está acontecendo? Usando a RJ 155 para levar carga no Porto de Angra. Ela está usando a 155, que a gente tem que falar aqui, que está uma vergonha. Eu quero falar da 155, como que você pode ajudar nesse processo? Por que o Porto de Angra dos Reis hoje está com um movimento de material de fio... vergalhão, de fios para fazer pneus, de tarugos, porque o Porto de Angra dos Reis tinha, isso é uma coisa importante, tinha um ISS de 5%. Quando eu fui prefeito, eu passei um projeto na Câmara de Angra dos Reis, a pedido dos trabalhadores. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Chulipa,
que é um dos trabalhadores lá do Porto de Angra dos Reis, portuário antigo. Um abraço, mandando um abraço para o Chulipa, estou mandando para todos os portuários de Angra dos Reis, e nós reduzimos para 2%. Com isso, as empresas voltaram. Olha como é que uma política inteligente de redução de imposto possibilita geração de emprego, movimentação de carga no Porto de Angra dos Reis. A ArcelorMittal voltou com esse fio de vergalhão, com vergalhões, com tarugos pelo Porto de Angra dos Reis. Mas vai pela rodovia, Fernando. Pois é, tá indo uma parte pela Rio Santos e outra parte pela RJ 155. Aliás, isso pode ser pelo Porto, pode ser pela estrada de ferro. Aliás, a 155, que é uma RJ, não só a 155. A 155 está em Fragalhos. A Célia Jordão despachou várias vezes com o antigo governador e entrou por aqui e saiu por aqui. Não se fez nada na 155. Ela tem falado agora com o governador Ricardo Couto. Nós levamos o material para ele ver. Ele está ciente disso, mas não é só 155. Todas as RJs do estado do Rio de Janeiro estão em estado de calamidade pública. O estado do Rio de Janeiro não tinha dinheiro para 155, não tinha dinheiro para as RJ, mas tinha dinheiro para todos esses escândalos que nós estamos vendo aí. Agora, recentemente, essa questão da região metropolitana. 50 milhões, 100 milhões, só escândalo. A gente tem que pegar o dinheiro do estado do Rio de Janeiro, fazer o que o Ricardo Couto está fazendo, que eu tenho certeza que o nosso futuro governador, pré-candidato Eduardo Paes, vai fazer. Aplicar o dinheiro no lugar certo. Você tocou no ponto aí que é importante. Escândalo para cá, escândalo para lá, desvio de dinheiro, investigação, prisões, governo do estado, assembleia... Toda hora na leste tem um deputado. Você acha que o Rio tem jeito, Fernando? Você acha que assim, tem. Você acha que tem solução? Pô, olha, eu quando vou pegar aqui um exemplo meu que todo mundo aqui de Volta Redonda conhece. O pessoal todo da região de Paraty, de Volta Redonda, Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro, Lites conhece. Eu estava como deputado federal e resolvi, em 2015, vim candidato a prefeito, fui a terceira vez. Fui eleito prefeito, eu estava na Câmara Federal. Não tinha dinheiro para nada na Prefeitura de Angra dos Reis. Não tinha dinheiro. A Prefeitura de Angra dos Reis chegou a funcionar meio expediente, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da Prefeitura. Você acredita num negócio desse? No governo do PT. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Aí não quero culpar nem o partido, foi a gestão da prefeita lá que foi desastrosa. Não tinha dinheiro para remédio, devia fornecedor, devia 4 meses de salário aos funcionários públicos da Prefeitura de Angra dos Reis. E eu até tenho aqui uma história de uma família que é muito minha amiga, que era a dona da padaria do comércio, a Dona Alta e suas filhas, Ana Lúcia, Regina e Maria. E eu, quando chegava, eu estava lá na Câmara Federal como deputado federal, no final de semana eu ia lá na padaria tomar café. E ela me chamaram lá dentro da padaria, Fernando, vem aqui, quero conversar com você. As 3 filhas e a Dona Alta. Agora não tem mais a padaria do comércio. Eles venderam, é uma farmácia, é uma pena. Era um point de Angra dos Reis ali. E elas falaram assim, não vem para cá não, fica lá em Brasília. Fica lá como deputado federal. Eu falei, por que, Dona Alta? Não, porque está muito ruim, todo mundo chega aqui, funcionário público que não tem dinheiro para pagar a conta da padaria, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para remédio. Tal causa que em Angra, você vem fazer o que aqui? Fica lá bem. A família gosta muito de mim. Eu falei, Dona Alta, Maria, Regina e Ana, o desafio que move o homem. Se a gente achar que não dá, é melhor entregar na mão desses vagabundos que estão... Cada hora um escândalo. Eu aqui não estou nomeando o CPF de ninguém.
Claro que tem jeito. O Eduardo Paes pegou um estado do Rio de Janeiro, uma cidade do Rio de Janeiro, com caos, vocês lembram? E ele fez ele 4 vezes prefeito do Rio, fez uma revolução na cidade do Rio de Janeiro. E se você fizer o que o Ricardo Couto está fazendo, funcionário que não trabalha, tira. Dinheiro para coisa errada não tem. Agora a gente está vendo a questão da Refit. O cara deve bilhões de imposto ao estado do Rio de Janeiro e sendo privilegiado com aquela refinaria de Manguinhos que, graças a Deus, agora fecharam. No estado do Rio de Janeiro é o seguinte: dinheiro para coisa errada tinha, dinheiro para fazer as RJs, a 155, para fazer novos investimentos. Você imagine o seguinte: o Ricardo Couto mandou para ser gestor do SEASA o comandante do BOPE. O meu amigo, comandante Coronel Corbage, ele estava no BOPE. Está tão ruim a questão lá em Irajá do SEASA que ele determina, bota para ser gestor lá do SEASA um comandante do BOPE. Mas nessa crise... Para você ver como que a vagabundagem tomou conta do Rio de Janeiro. Fernando, mas do Estado, viu? Tá, mas dentro desse cenário todo, desse desgaste político todo, desse desgaste político todo, por que você acha que as pessoas ainda devem acreditar no trabalho? Por que você acha assim, não, eu vou enfrentar, eu não vou sair da política, eu sou um cara... Vou pegar o exemplo... Eu queria que você me desse essa Vou pegar o exemplo do governo do Estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes vai botar, se ele for, como pré-candidato a governador, se ele for governador do Rio de Janeiro, ele vai botar para tomar conta das polícias quem entende de polícia. Não vai ter interferência política. O cara nomeia o delegado para ser secretário, o cara é preso. Qual é a moral que a polícia vai ter se o secretário, que era secretário dele, foi preso? Nenhuma. É tudo questão de gestão, de seriedade. Se você faz as coisas com seriedade, a população acompanha. O bandido tem que ter medo da gestão do governador. As milícias têm que respeitar. Eles estão mandando, eles estão interferindo. Aí, TH Joia, preso. O outro preso, o Bacelar, preso. Então, tudo deputado. Agora, por que a pessoa deve acreditar no mandato de um deputado federal? Porque tem deputados e deputados. É só você ver o passado dos deputados, ver a história. A gente tem uma pessoa que é o ex-governador Garotinho, que eu respeito muito, que me ajudou quando foi governador lá em Angra dos Reis. Ele fala, ele tem mais informação que a Rede Globo. Tem mais informação que a polícia. E ele toda hora está fazendo denúncia. E tudo que ele está falando está acontecendo. Ele outro dia foi entrevistado, mas você fala que... Aqui vou puxar também o fio para minha brasa. Ele fala assim, mas você diz que na Alerj não tem deputado sério? Eu falo, tem. Eu vou pegar aqui uma deputada de direita, a Célia Jordão. É séria. Tem bons deputados na Alerj, mas tem uma maioria que não fazem gestão, que querem se juntar com milicianos, com traficantes, tanto que foram presos, e vai ter gente mais presa. Então, se você não depurar, a população agora tem do estado do Rio de Janeiro, vai ter uma oportunidade de ver quem é quem. Ver quem é o passado das pessoas, qual é o trabalho que os candidatos têm, o que eles já fizeram, qual é a origem deles, para que você possa saber escolher. A gente não pode generalizar, né? Tem gente na polícia muito séria, tem gente na Alerj séria, mas o que nós estamos vendo aí
Não sou eu que estou falando. Vocês que estão aqui assistindo, pode toda hora liga a televisão, é um cara preso, é um problema, é isso, é envolvido. Agora, hoje, recentemente, mais um deputado com busca, apreensão, envolvido com coisa errada. A gente acabou de ver, não vou citar nome aqui, porque não precisa. Vocês estão vendo na internet, na mídia social e na televisão. Então, tem jeito. É só fazer gestão e não misturar as coisas. Quem tem que fazer polícia é quem entende de polícia. E o governador tem que dar o exemplo, né? O governador tem que... A gente vê o governador aí afastado, que era candidato ao Senado, não vai ser mais, está inelegível, está com problemas. A gente vê deputados com problemas. Agora vê a emenda secreta. Você não sabe para onde vai o dinheiro. Eu não acredito num negócio desse. Eu fui deputado 2 vezes, não era assim. A emenda não pode ser secreta, tem que ter o CPF do deputado, a cidade que o deputado está botando. E o prefeito faz a licitação. Muita gente já veio com a empresa, traz a empresa que vai fazer a obra. Isso pode dar certo? Isso só pode gerar corrupção. Pessoal, conversar com o Fernando é sempre essa intensidade, essa energia, né? O Fernando... Eu queria falar um pouquinho da área tecnológica. Vamos embora. Mas você tem mais alguma pergunta? Não, é porque eu queria falar dessa intensidade sua, e que é uma marca, né, sua, né, Fernando? Você sempre foi um atuante, né, muito forte, né? Grandes embates que você teve ao longo da sua vida de lutar por questões do interesse do público, né, da população. Mas eu ia falar, eu ia voltar na questão do porquê as pessoas acreditarem no Fernando deputado, mas eu falo depois. Eu não digo nem acreditar no Fernando, acreditar em pessoas que têm trabalho. Fala da questão tecnológica. Por que acho que é um ponto que por que eu quero tocar nesse falar. assunto que é importante? É na educação. Toda hora você vê carro chinês na rua. Cada vez mais ocupando espaço. Mais tecnologia chinesa. Outro dia teve uma reportagem aí no Fantástico, eu falo aqui o nome, né, que todo mundo assiste, falando sobre a China. A tecnologia da China que está deixando preocupado os Estados Unidos, o mundo inteiro, o avanço tecnológico da China. Lá em Angra, eu vou pegar um exemplo de Angra que pode ser replicado para todo o estado do Rio de Janeiro. Toda a cidade. Pode ser replicado para o Brasil. Nós temos lá uma escola estadual, o CEAV, onde eu estudei. Escola estadual? Estadual CEAV. Escola que chama CEAV. Arthur Ramos CEAV, que é uma escola grande do estado. Lá eu conversei isso muito com o Eduardo Paes. A exemplo do que o Eduardo Paes já fez aqui no Rio de Janeiro, os JETs, que são as escolas tecnológicas do 2º grau, que é o Estado. O que a gente quer fazer lá em Angra? Pegar o CEAV, uma parceria com a Prefeitura de Angra, uma parceria com o Estado, que o espaço é já do Estado, fazer escolas no ensino fundamental, ensino médio, e até com viés superior de escolas tecnológicas. Fazer convênio com as universidades públicas, com as universidades federais, com as universidades chinesas, com as universidades americanas, para que a gente faça a formação, a criança, quando estudar no ensino fundamental e no ensino médio, com viés de tecnologia, para a gente preparar a nossa juventude para o que está acontecendo no mundo inteiro. Senão o Brasil vai ficando para trás. Essa briga ideológica só bota o Brasil para trás. Nós temos que ver o que está acontecendo de importante no mundo e trazer para o Brasil, trazer para as nossas cidades, trazer para o estado do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, nós vamos ter um governador que tem esse pensamento.
O Eduardo Paes é um cara que está na vanguarda, que olha, conhece o mundo todo, que está preparado com 4 mandatos de prefeito de uma das cidades mais importantes. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo no Brasil. O Rio de Janeiro pode ajudar muito. Um exemplo do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que o Eduardo Paes vai dar um show como pré-candidato, se as convenções são semana que vem. Se eleito governador do estado do Rio de Janeiro, ele pode dar uma contribuição muito grande ao estado do Rio de Janeiro, e preste atenção, ao país. Porque é um cara de vanguarda, um cara que tem boa cabeça, um cara que trabalha com todas as boas cabeças. E o partido do Eduardo Paes chama-se Estado do Rio de Janeiro. É isso que eu quero deixar essa contribuição aqui. A gente tem que investir na garotada. E as escolas tecnológicas é um exemplo bom. Quando você vê que o chinês copiava, agora não. Eu tive recentemente num evento que a Célia Jordão me convidou para ir de Economia do Mar em Portugal, em Lisboa. Eu fui com ela. E lá a gente sentou com um dos CEOs da Siemens, que é uma grande empresa de tecnologia. Inclusive, as usinas nucleares de Angra são Siemens. De grande tecnologia na área de trem urbano, de trem de alta velocidade. E o CEO da Siemens falou para a gente assim, ele era português, um dos CEOs. Nós tínhamos, a Siemens tinha uma parceria com uma empresa chinesa para fazer trens de alta velocidade, de alta tecnologia. Estava terminando um contrato com a China, e um ano antes a empresa chinesa falou com a Siemens que não queria renovar o contrato. Ele contando para a gente. O cara da Siemens, o CEO da Siemens. E não renovou o contrato. Um ano depois que não renovado o contrato, o chinês lança um trem de alta velocidade, melhor que o alemão, mais eficiente, mais barato e mais bonito. É isso que a gente quer fazer no estado do Rio de Janeiro acontecer. A presença da China no Brasil é inevitável. As parcerias com o Polo Metal Mecânico, com o Polo agora aqui, nós temos exemplo agora aqui em Resende. A Jaguar está sendo... A Jaguar está sendo negociada com a Shell. Comprou a Jaguar. Então, assim, não tem como a gente negar a presença, não tem como a gente fugir dessa discussão. E nós temos que acompanhar. É um assunto que eu acho que vale mais um podcast. Aí eu quero te fazer esse convite para a gente falar sobre isso, porque a gente pode ampliar essa conversa. Aliás, conversar com o Fernando, gente, tem tanto assunto, porque tá legal aqui. Vocês estão mostrando aí? Essa fonte de informação que é a cabeça do Fernando, assim, queria te agradecer muito você ter vindo aqui, a gente ter conversado. Acho que pode voltar outras vezes para a gente falar de outros assuntos. A gente pode falar de temas específicos se a gente aprofundar. Por exemplo, eu queria falar muito com você mais para frente sobre as usinas nucleares, sobre uma questão da retomada das obras, mas é um assunto que a gente precisa aprofundar. Importante retomar essas obras. A gente precisa aprofundar. Então, pessoal, queria agradecer muito a presença do Fernando aqui no podcast do Diário do Vale. A gente falou pra caramba. Falamos pra caramba. Falamos quanto tempo? 10 minutos? Falamos 10 minutos e 1 hora e 10 minutos. Já tem Fernando, 1 hora? Já. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os moradores do estado do Rio, porque todo mundo acompanha o podcast do Diário do Vale. Se você não segue o Diário do Vale, passa a seguir nosso site, nosso Instagram, nossas redes sociais. E a palavra é sua para a gente finalizar aqui. Eu quero finalizar deixando uma mensagem aqui de esperança. O estado do Rio de Janeiro é um estado pujante. Tem o mar. O litoral do estado do Rio de Janeiro é a coisa mais linda do Rio de Janeiro. Nós temos aqui petróleo. Outra questão que a gente tem que defender é o royalties do petróleo. Tem outros estados querendo o nosso royalties. Aí a gente só vai ficar com a poluição. O petróleo que é produzido aqui, o dinheiro tem que ficar aqui. O royalties tem que ficar aqui. Ou ou Minas Gerais, que é um estado lindo, vai defender
o royalty vai receber o dinheiro do petróleo se o petróleo está no mar do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma questão. A questão do estado do Rio de Janeiro é uma questão de gestão. Nós precisamos sair da fase negativa do estado do Rio de Janeiro. Você vê Santa Catarina crescendo, o Espírito Santo crescendo, São Paulo crescendo. E o Rio de Janeiro tem potencial tão melhor ou igual. Menor não temos. O que precisa é a gente colocar na gestão, votar no estado do Rio de Janeiro nas experiências positivas. A gente tem que pegar as boas experiências. O estado é fantástico na área do turismo, da pesca, da construção naval, automotivo, na área de serviço. As empresas saíram do estado do Rio de Janeiro, da área de serviço. Nós temos que trazer de novo as empresas de serviço. Por isso as escolas tecnológicas, para a gente aproveitar o potencial cultural e de QI da inteligência da nossa juventude. Fernando, obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Até a próxima. Um grande abraço.